Bom dia. Eu quero começar agradecendo o Renato, esse convite, e também a ProEx. Certamente, eu estou aqui por uma indicação firme da Cláudia, que eu agradeço muito. Eu já conheço o Renato já tem um tempo, por causa de trabalhos que eu desenvolvi durante 10 anos com trabalhadores do setor mineral, um projeto de extensão, pesquisa e ensino na Faculdade de Educação, chamado Conexões de Saberes sobre Trabalho no Setor Mineral. E conheci o Renato, e certamente por isso também a Cláudia, por causa desse trabalho, também a Cláudia me implicou nesse fórum. Eu aceitei imediatamente pelas indicações, né, pelas pessoas envolvidas, o desafio de tentar construir uma mesa de educação nesse fórum, e não só pela credibilidade das pessoas envolvidas, mas também porque, nesse projeto de extensão, ensino e pesquisa, fez muito sentido para nós, envolvidos, a ideia desse quadrilátero ferrífero, né? Para além de uma etiqueta, né? Fez muito sentido para nós a ideia de um território, né? E nesse sentido, quando o Renato vem propor um fórum desse território, nós compreendemos logo a pertinência do que estava sendo proposto, né? Duvidamos um pouco, viu, Renato, da possibilidade de articular todas as interfaces que você queria, e qual não foi a nossa surpresa, né, quando a programação chegou e realmente muitas interfaces estavam desvelando, então, para nós e dando conteúdo a essa imagem de um território, né, o quadrilátero ferrífero. Foi muito difícil também construir essa mesa, né? Porque como como trazer para esse território, com essa identidade, a questão da educação, talvez até a centralidade dela, né? Que é uma questão que apareceu muito fortemente. Eu não sei se apareceu ontem, eu não pude estar presente, mas hoje, já, logo na primeira mesa, aparece a centralidade da educação, né? Então, como trazer a questão da educação para o debate nesse território, né? Muito difícil, foi muito difícil encontrar uma formulação de mesa, né, para trazer para o cenário, para o território, o debate educacional. Primeiro, a gente tentou encontrar, no quadrilátero, algum município que tivesse com alguma intervenção na questão educacional que valesse a pena a gente evidenciar, fortalecer, né? E foi difícil encontrar, né? Nada saltava aos olhos imediatamente, né? Um primeiro contato foi feito com Belo Horizonte, eu conheço um pouco Contagem, a gente olhou o cenário e não encontramos nada que nos chamasse a atenção de cara. Então, a nossa opção acabou sendo, depois eu acho que na hora do debate eu vou trabalhar um pouco esse aspecto, mas a nossa opção acabou sendo uma saída mais teórica, né, vamos dizer assim, mais reforçada no campo da pesquisa, né, menos no campo da ação prática, da ação política. E aí me surgiu a ideia de convidar o professor Francisco Soares, que eu sei que tem estudos muito aprofundados sobre o direito à educação na região, e que ele, então, sabendo das metodologias que ele utiliza nas pesquisas dele, né, e do tipo de pesquisa que ele vinha fazendo na Faculdade de Educação,
que então ele pudesse nos trazer um pouco, né, o panorama da educação, fazer um recorte nessas pesquisas, e eu não sei se foi exatamente isso que ele trouxe, mas a gente conversou um pouco sobre isso, né, trazer um panorama, né, da educação nesse território a partir de pesquisas, né, mais do que propriamente de programas, projetos, projetos e ações, né, educacionais concretas sendo desenvolvidas nos municípios que conformam esse território, né. Nós também pensamos que seria interessante implicar o governo do Estado, né, a Secretaria Estadual de Educação. E aí nós lembramos da Geniana Guimarães, foi nossa aluna, né, e a ideia, então, seria que, se não houver uma visão, vamos saber, né, se não houver uma visão dessa região como um território, né, que tem identidade cultural, econômica, né, social, né, que, então, seria, então, a ocasião de chamar a atenção, né, da Secretaria Estadual de Educação para uma área de intervenção muito próxima, né, aqui né, nós estamos dentro, praticamente, dessa região, né, e que seria, talvez, uma zona um território onde caberiam pensar projetos específicos, né, pensando numa unidade territorial e menos num município, né. Então, essa ideia de território, ela ajudou a conformar essa mesa e ela me convenceu da importância de estar aqui, né, no sentido de reconhecer que realmente o quadrilátero ferrífero ele não é só uma ideia vaga, né, ele é realmente um território com uma identidade socioeconômica, cultural, né, e que é preciso observar e pensar um pouco mais sobre isso. Então, com esse preâmbulo, eu passo, então, a apresentar os dois colegas, né, que eu prezo extremamente, né. O professor Francisco Soares é doutor em estatística pela University de Wisconsin-Madison e pós-doutor em educação por Michigan, é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi o primeiro presidente eleito da Associação Brasileira de Avaliação, que, em 2011, o escolheu para homenagem especial. Em 2012, recebeu o Prêmio Bund pelas suas contribuições na área de avaliação educacional. Foi presidente do INEP de fevereiro de 2014 a 2016 e, atualmente, é membro do Conselho Nacional de Educação, onde foi um dos relatores da Base Nacional Comum Curricular. Participou do Conselho Técnico do INE, Instituto Nacional de Avaliação Educativa do México, e foi consultor do BID, da OECD, para questões de avaliação educacional. Sua atuação acadêmica está concentrada no estudo de medidas de resultados educacionais, cálculo e explicação do efeito das escolas de ensino básico e indicadores de desigualdades educacionais. Ele é professor emérito da UFMG, foi professor do ISEX e da Faculdade de Educação, né, na UFMG, e os dados que eu estou lendo aqui são dados do currículo Lattes, que eu puxei, né, mas eu gostaria de lembrar que o professor Francisco Soares é um querido, né, querido mesmo, na Faculdade de Educação, uma pessoa muito querida, mas não só isso, né, é muito competente, é muito querido e mudou o cenário da pesquisa na Faculdade de Educação, né. Passando por lá, o professor quase que criou toda uma linhagem ligada a medidas educacionais de uma forma renovada, né. Eu tenho essa imagem para a Faculdade de Educação, mas, certamente, as passagens dele pelo Conselho Nacional, pelo INEP, também vai abrindo espaços para um redesenho de um campo muito antigo na pedagogia, que é o campo das medidas educacionais, né? Revigorando, renovando e trazendo inovações para esse campo, né? O campo foi atualizado, né? Isso é muito importante. E é estratégico do ponto de vista da política educacional. A Geniana Guimarães Faria, pedagoga pela UFMG,
mestre em 2009, doutorando em educação também pela Universidade, doutora, né, já é doutora, né, pela Faculdade de Educação, bolsista do CNPq, foi bolsista do CNPq, analista educacional da Secretaria de Estado de Minas Gerais, em exercício no Conselho Estadual de Minas Gerais, professor da Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, da Universidade do Estado de Minas, professora de pós-graduação da FUMEC, membro do grupo TEIA, Territórios, Educação Integral e Cidadania, esse grupo que me ensinou a pensar em termos de território, né? Então, super convidada desse ponto de vista, né? E do grupo PASE, Grupo de Pesquisa em Política e Administração do Sistema de Ensino da FAI, atual, né? Um grupo super atuante em políticas públicas, tem experiência como docente e pesquisador nos campos da educação à distância, educação e política educacional, especialmente em temas como processos de ensino-aprendizagem, programas e projetos socioeducativos, educação integral, desempenho educacional e psicopedagogia. Também a Geniana tem todo esse vasto currículo, né, de uma geração mais nova, mas que representa muito bem a Faculdade de Educação, tanto quanto a Secretaria de Educação, e a gente espera que você tenha vida longa na Secretaria de Estado da Educação, né, exatamente porque é preciso formar quadros que estejam em lugares estratégicos, como está a Geniana, né, e que esses quadros eles permaneçam, né, e que deem sequência a políticas que certamente a Geniana deve estar contribuindo para formular na secretaria. Então, eu vou pedir os dois convidados para